De antemão, pedir para você estar abrindo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2, leremos alguns versículos. Êxodo, capítulo 2. Leremos a partir do versículo 1. Mas antes de nós começarmos a ler, eu queria que você olhasse para o seu irmão, que está do seu lado, e diga assim: Deus escolheu você para uma grande obra. Agora olha para você mesmo e diga: Deus me escolheu para uma grande obra. Amém. Êxodo capítulo 2, versículo 1, diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e tomou por mulher uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela. E ela o colocou nos juncos à beira do rio. Avance para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2, que diz assim: E o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Amém, até aí. Pode se assentar em nome de Jesus. Se você puder, aplauda ao Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu meditava nesse texto durante já alguns dias. E é bem verdade que um dia desses o Senhor já vinha com ele na ponta dos lábios, e o Senhor falou assim: não é o momento para essa palavra. E hoje o Senhor falou profundamente ao meu coração através desse texto. Quando nós vamos olhar para essa história, fala sobre a história de Moisés, o nascimento de Moisés. Não vou me ater muito à história, porque na sexta-feira já foi contada uma parte dessa história. Mas quando nós olhamos para essa parte que conta sobre o nascimento de Moisés, Moisés foi praticamente o libertador do povo de Israel. E quando nós olhamos para a história de Moisés, faz-se necessário nós meditarmos um pouco para poder entender como chegou naquela situação. Em uma outra oportunidade, nós falávamos sobre a chegada do povo de Israel no Egito. E o povo, quando chega no Egito, através daquela fome, no tempo de José, chega nesse tempo. E o povo começa ali no capítulo 1, já começa a contar essa história. Quando nós voltamos no capítulo 1, começa a falar que José, esse mesmo homem que supriu a Israel naquele tempo de fome, falece. Era falecido. E quando diz que se levantou um novo rei no Egito, que ele não reconheceu os feitos de José. E aí eles começam a escravizar o povo de Israel. Você conhece a história, e a Bíblia fala que quanto mais eles apertavam o povo, mais o povo crescia. Quanto mais eles pressionavam o povo, mais o povo de Israel crescia. Chega um determinado momento que o rei toma uma decisão, e ele fala ali para aquelas parteiras, quando ele começa a ver aquele crescimento do povo de Israel. E ele dá uma ordem para elas, fala: todo menino que nascendo, mata-o. Tinha já uma sentença de morte sobre o sexo masculino no povo de Israel. Mas elas não fizeram isso. A Bíblia diz que elas não fizeram isso e o Senhor as abençoou.
de modo que o povo continua a crescer, o povo continua crescendo em graça, sendo oprimido, mas continua crescendo. Eu não sei se você já está entendendo, mas no período em que mais você estiver sendo pressionado, as pressões estiverem grandes, mais vai ser o momento que o Senhor vai crescer na tua vida. O Senhor vai começar a fazer você crescer, o Senhor vai fazer você ter experiências com Ele que você não vai ter quando você estiver na bênção. No momento em que você estiver sendo pressionado, as pressões estiverem em cima de você, eis a oportunidade de você crescer mais. E o povo de Israel continuava aumentando. E no capítulo 1 continua, quando discorremos nesses versículos, e chegamos nesse capítulo 2, a Bíblia fala que tentaram matar Moisés de diversas formas. A primeira foi quando no seu parto, as parteiras tinham uma ordem para aniquilar os homens, os meninos que nascessem. Então ali, Moisés já tem o primeiro livramento. Já tinha uma sentença de morte sobre a sua vida. Tentaram matar nos primeiros meses de vida, porque a Bíblia diz que a sua mãe o escondeu durante 3 meses, até o momento que não podia esconder mais. E aí a sua mãe pega ele, coloca naquele junco e coloca ele Rio Nilo abaixo. Mais uma vez o Senhor ali o livrando e cuidando dele. Porque quem em sã consciência faria isso? Você faria isso? Colocaria a criança para ir embora? Não colocaria. Vamos ser honestos, não faríamos isso. Mas ela colocou, e mais uma vez o Senhor o guardou, porque ele descendo ali, poderia ter afundado. Poderiam ter pego, poderia ter acontecido alguma coisa, mas mais uma vez o Senhor livrou. Sabe, meu irmão, tem muitas vezes que vão fazer de você pare. Vão fazer de tudo para que você não continue aquilo que Deus te chamou para fazer. As situações do mundo, as pressões que vão vir sobre a sua vida, elas virão para tentar fazer você parar. Tudo isso sobreveio sobre a vida dele, mas ele não parou. Ele chegou até o palácio. A sentença de morte estava sobre ele, mas ele foi até o palácio. Ele estava lá no palácio. Então, meus irmãos, o que eu quero liberar para a tua vida já hoje, meu irmão, é que o inimigo, meu irmão, ele pode planejar contra a tua vida. Ele pode tramar contra a tua vida, mas, meu irmão, nenhuma ferramenta vai prosperar contra a tua vida, porque o Senhor te escolheu para uma grande obra. Talvez você possa estar pensando que você nem sabe por qual motivo você está aqui hoje. Você entrou aqui, você nem sabe por quê, mas eu te digo, nesta noite, o Senhor te escolheu para uma grande obra, e antes que você pensasse, antes que você imaginasse, o Senhor já tinha marcado um encontro contigo nesse lugar. Talvez você não saiba o porquê você está aqui, mas o Senhor sabe porque Ele te trouxe aqui nessa noite. Quando nós olhamos para essa situação, e quando voltamos um pouco mais na Bíblia, e eu meditava também no versículo 9 do capítulo de Gênesis, que fala sobre a vida de Noé. E o mais interessante é que quando Deus chama Noé, Noé era um homem preparado para construir uma arca? Não. A Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 9, que Noé era agricultor. Deus chama ele para construir uma arca. E o mais interessante que nós lemos no capítulo 3, é que Moisés ele tem um encontro com o Senhor no Monte Horebe, no monte de Deus. E a Bíblia diz que Moisés, quando se depara com aquela situação, ele vê uma sarça, estava queimando, mas não se consumia. E ali Moisés recebe uma direção de Deus,
E Deus fala que Moisés iria libertar o povo de Israel. Quando Deus faz essa promessa para Moisés, Moisés estava preparado para isso? Moisés estava preparado para isso? Não, Moisés não estava preparado para isso. Mas ele recebeu uma promessa de Deus sobre a vida dele. Moisés, tu vai livrar o povo de Israel. Talvez você possa ter pensado, mas pastor, quando Deus falou com Moisés, ele falou que ele era gago, ele era pesado de língua. Se não tinha outra pessoa para mandar, não foi? Mas Moisés não foi? Ele foi, ele obedeceu. E quando nós olhamos, passando um pouco mais à frente, olhamos para a vida de Josué. Josué também foi chamado por Deus. Moisés morreu. Josué é chamado pelo Senhor para levar o povo de Israel para conquistar a terra prometida. Quando Josué, o Senhor chama Josué, Josué estava preparado? Não. Ele se deparou com uma situação. E aí o que é que Deus falou para ele? Josué, ser forte e muito corajoso. Ser forte e muito corajoso, pois tu farás o povo de Israel entrar na terra prometida. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? Que tanto Noé, tanto Moisés, quanto Josué, eles não estavam preparados para receber a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque se eu e você, nós acharmos que nós estamos preparados, que nós somos capacitados, a glória não vai ser de Deus. Então, quando Deus te chama para alguma coisa, não espere, não, Senhor, eu vou esperar, quando eu me capacitar, quando eu fizer um curso de teologia, quando eu estiver bem capacitado, aí eu vou falar do teu amor. Não, meu irmão, o Senhor quer te usar agora. Ele te chamou para uma grande obra. A tua vida vai falar mais do que palavras. Então, meu irmão, o Senhor te escolheu nessa noite para a grande obra. Às vezes, nós ficamos pensando, não, mas eu vou esperar quando eu puder, quando eu fizer, Não, meu irmão, o tempo é agora. Busque direcionamento de Deus, porque Ele já te escolheu. Sabe por quê? Porque se Ele não tivesse te escolhido, você não estava aqui nessa noite. Você recebeu um convite. Talvez você fala, Fábio, mas eu só vim porque o irmão ali ficou me incomodando, ficou me convidando toda hora, falando no meu ouvido. E quem disse que ele não foi impulsionado por Deus para que você estivesse aqui hoje? Meu irmão, você está aqui porque Deus te escolheu. Todos eles tinham uma promessa, todos eles receberam um direcionamento de Deus, mas eles não estavam prontos. E aí, quando eu pensei sobre essa situação, se faz necessário entendermos uma coisa. Quando Deus revelou, tanto para um quanto para outro, quando Deus revelou para Noé que ele iria construir uma arca, Deus falou para ele pelo que ele ia passar, as dificuldades que ele ia ter. Porque é muito fácil, irmão, nós pensarmos assim, não, ele construiu a arca, depois passou aqueles dias de tempestade, mas e o que ele passou lá dentro? Aí você não pensa, mas e as fezes dos animais que tinham que ser retiradas? E o cuidado com os animais que tinham que se ter? Quando Deus chama Moisés, Deus falou assim, Moisés, tu vai livrar o povo de Israel. Mas Deus falou para Moisés o que Moisés iria passar? Não. Deus não falou para Moisés o que ele ia passar. Deus falou com Josué que Josué ia fazer o povo entrar na terra prometida, mas Deus não falou que Josué o que ele ia passar. Sabe por quê? Porque se Deus te revelar o processo, você desiste. Se Deus te revelar o processo, você desiste. Sabe por quê? Hoje é muito fácil você olhar para esse tempo, ver tudo aqui, mas só Deus sabe as guerras quando Deus falou ao coração de repente do pastor Antônio, para ele colocar em prática isso, de sair daquela casinha a qual estávamos acomodados e fazer e construir esse espaço novo, aconchegante, que cabe bastante pessoas. É fácil você entender, mas eu tenho certeza que se de repente Deus falasse, pastor,
Você vai construir, o templo vai ser ampliado. Mas olha só, você vai passar por isso, vai passar por essa dificuldade, vai passar por isso aqui, as pessoas vão falar isso aqui, vai acontecer isso aqui. Meu irmão, vamos ser sinceros, nem eu nem você aceitaria. Sabe por quê? Porque se Deus te revelar o processo, você vai achar que é pesado demais. Mas quando Deus te libera a palavra e você continua na promessa, você enxerga o alvo. Você passa a viver com um propósito. Sabe, meu irmão, o que falta para a minha vida e para a sua vida é parar de olhar para o que não deu certo e olhar para Deus, olhar para a promessa que Ele te fez. Porque se você olhar pela promessa que o Senhor te fez, você vai entender o processo que você vai passar. O grande problema é que nós só olhamos para aquilo que não deu certo. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Ainda que nada tenha dado certo, nós estamos em maio, mas eu tenho certeza que o Senhor pode virar a situação. E a partir de agora, as coisas que não deram certo vão começar a dar certo. Talvez você tenha entrado aqui e tenha falado: pastor, mas eu estou numa dificuldade. Você também não sabe qual é a dificuldade que eu passo. Mas aqui nesse lugar há uma graça de Deus sendo derramada. Tem palavras sendo liberadas. E se você receber nessa noite, eu tenho certeza que você vai receber a vitória de Deus sobre a tua vida. Eu não sei do que você precisa, meu irmão, mas o Deus do impossível está nesse lugar. E para mim pode ser impossível, mas para Ele basta uma palavra. Para Ele basta uma palavra. Quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos que todos eles não estavam prontos. Mas o Senhor me chamou a atenção a algo que eles tinham em comum. E é o que muitas vezes nós não fazemos. Eles não estavam prontos. Mas sabe o que eles tinham em comum? Eles tinham disponibilidade. Sabe o que falta muitas vezes para mim e para a tua vida? Deus te chamou para uma grande obra, mas quando Ele revela o processo, quando Ele fala para você a promessa, melhor dizendo, aí você pega e você fala assim: Senhor, mas eu não tenho tempo. Senhor, mas isso vai ser difícil. Senhor, mas quem sou eu para fazer isso? O Senhor não precisa que você seja capacitado. O Senhor só precisa que você tenha disponibilidade para fazer aquilo que Ele te chamou. Porque se você tiver disponibilidade, o Senhor só precisa que você diga: Pai, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você fizer isso, o Senhor cumpre com a palavra dEle, porque a palavra dEle não volta vazia. A palavra dEle se cumpre uma vez que ela é liberada. Às vezes nós pensamos nessa situação e nós travamos, porque o Senhor, Ele só precisa que você tenha disposição e disponibilidade, porque o chamado é dele, foi Ele que te chamou, então Ele vai cumprir com aquilo que Ele prometeu na tua vida. Porque muitas vezes nós pensamos: Senhor, mas eu sou fraco. Mas ao fraco Ele dá força. É a Bíblia que fala isso, que muitas vezes até ao forte Ele faz fraco. Quem diria que Davi, quando se deparasse com aquele gigante, ele derrotaria aquele gigante. E às vezes é assim que você olha para a sua dificuldade: gigante, gigante, eu não vou conseguir. Davi só precisou de uma pedra e de dizer assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, o que falta, meus irmãos, é que muitas vezes eu e você, nós nos acovardamos por causa da ameaça. O inimigo está pressionando. Você vê: Senhor, entrei num beco sem saída, não tem para onde ir, a dificuldade financeira está grande, Senhor, não tenho como dar um passo. Mas quem é o Deus da bênção? Quem é o
Deus que pode te tirar da onde você estiver, e você continua olhando para a luta. Nessa noite, meu irmão, faça como Davi, olhe para o Senhor e diz: quem és tu, incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Porque eu vou em nome do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, e Ele vai te fazer prosperar e ser vitorioso em nome de Jesus. Porque Ele capacita aquele que Ele chamou, meu irmão. O nosso maior problema é que muitas vezes, além de nós nos acharmos fracos, a Bíblia ela diz algo interessante no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23, diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender, em me conhecer, porque eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão, para você nessa noite? Eu quero te dizer que, independente do que você esteja vivendo, o Senhor pode mudar o quadro, Ele pode reverter a situação, e aquilo que talvez para você representava maldição, Ele pode reverter em bênção e abençoar a tua vida. Quando eu olhava para essa situação, é interessante porque um dia desses eu escutei algo e é bem pertinente. Quando nós olhamos para a situação que nós estamos, muitas vezes nós ficamos com medo, ficamos temerosos. Mas mesmo aquilo que pode estar dando ruim, a mesma Bíblia, ela diz em Romanos 8, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu olhava para isso, você pode olhar e perceber que naquela época das pragas, o gafanhoto representou uma praga para o povo egípcio, mas esse mesmo gafanhoto que representou praga para o egípcio, ele foi sustento para João Batista no deserto. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Independente da dificuldade que você esteja vivendo, o Senhor, Ele pode te sustentar com mão forte, porque Ele é Deus. Talvez aquilo que representou praga para o Egito, o Senhor pode usar para sustentar a tua vida. Ele pode sustentar para te abençoar. Ele pode te sustentar e pode te fazer sobreviver em tempos de crise. O grande problema é que eu e você muitas vezes estamos focados no que estamos vendo. E esse é um dos maiores problemas. Porque mesmo aquilo que pode representar a tua dificuldade, amanhã o Senhor pode transformar isso em bênção e abençoar a tua vida e ainda fazer alcançar quem está ao teu redor. Quando nós buscamos viver de acordo com a palavra de Deus, segundo o propósito que Ele nos chamou, você conhece a Bíblia. Lá, Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar numa fornalha e o Senhor o sustentou vivo. A Bíblia diz que o quarto homem estava naquele lugar e eles não se queimaram. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Ainda que você passe pelo fogo, ainda que você passe pela dificuldade, o Senhor, Ele está contigo. E nesse momento, se você buscar a Ele, Ele vai te sustentar com vida, porque não vai ser o fogo que vai te queimar, não vai ser o veneno que vai te matar, porque o Senhor, Ele vai te sustentar com o braço forte dEle. Quando você vive no propósito que Deus tem para a sua vida, Ele te faz caminhar pelo sobrenatural. Ainda que você não veja a situação, comece a agradecer. Comece a falar: Senhor, eu ainda não vejo. Senhor, eu ainda não vejo solução para esse problema, mas eu já quero começar a te agradecer, porque eu sei que o Senhor no momento certo vai me dar o livramento. Eu sei que no momento certo o Senhor vai abrir a porta. Eu sei que no momento certo o Senhor vai me manter firme.
Porque nós precisamos, meus irmãos, nos manter firmes e constantes na obra que o Senhor nos chamou. E o mais interessante, quando chegamos nesse capítulo 3, a Bíblia fala que Moisés se depara com o Senhor numa sarça. Ele tem um encontro com Deus. A sarça queimava, mas não se consumia. A sarça queimava e não se consumia. E o mais interessante, quando eu olho para isso, é que quando Moisés chega e ele tenta se aproximar para ver o que era aquilo, Deus fala: Moisés. E aí quando Moisés olha para ele, o Senhor fala: retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está pisando é santo. O lugar que você está pisando é santo. É santo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? O lugar que você está pisando é santo. O lugar que você está pisando é santo, santo, santo. E quando o Senhor fala isso para Moisés, o que eu acho interessante é que Moisés, quando chega diante de Deus, muitas vezes, meu irmão, eu e você, nós, por esse evangelho, essa teologia de prosperidade que muitas vezes é pregada, às vezes fala que quando você chega, você tem que ganhar, você tem que ganhar, você tem que receber, e muitas vezes não é assim. Quando Moisés se depara com a sarça ardente, o Senhor manda que ele tire as suas sandálias. Sabe o que eu quero liberar para a tua vida, meu irmão? Nem sempre que você entrar na presença de Deus, nem sempre que você se colocar na presença de Deus, você vai entrar ganhando, mas tenha por certeza disso, toda vez que Deus tira algo da tua vida, é porque Ele quer entregar algo melhor em tuas mãos. Moisés retirou a sandália, mas ele recebeu autoridade para enfrentar Faraó. Então, meu irmão, talvez você vai tirar as sandálias dos teus pés para entrar na presença de Deus, mas vai receber a autoridade dada pelo Espírito Santo para você afrontar aquele que tem afrontado o Deus dos exércitos. Nem sempre nós vamos entrar ganhando, mas todas as vezes que nós entrarmos na presença de Deus, tenha certeza que o que Ele vai colocar sobre a tua vida é algo muito maior. É algo muito maior. O que representou essa perda para Moisés, para ele foi ganho em autoridade para enfrentar Faraó. Então, meu irmão, pense nisso. Muitas vezes, já foi falado aqui muitas vezes, sempre que você se coloque na presença do Senhor, entre, mas entre com graça, entre com humildade, entre buscando ao Senhor, porque Ele vai derramar sobre a tua vida algo que só Ele pode te dar. Quando Moisés, ele passa todo esse tempo, a Bíblia, ela relata, e já falamos aqui algumas vezes, Moisés, quando ele estava naquela cultura do Egito, ele aprendeu muitas coisas. E certa vez eu ouvi isso, e todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, porque isso é algo tremendo. Moisés, ele passa 40 anos no Egito, recebendo aquela cultura egípcia. Moisés, ele passa esses 40 anos achando que ele era alguém no Egito, achando que ele era alguém importante. E aí, por causa de um deslize, de uma situação, ele sai e tem que ir para o deserto. E no deserto, Moisés vai aprender que ele não era ninguém. Ele vai aprender ali com humilhações, situações que ele teve que passar. Ele aprende que ele não era ninguém. E depois, por mais 40 anos, Moisés começa a aprender o que Deus pode fazer com um ninguém em suas mãos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Algumas vezes, até o nosso pastor já falou isso. Talvez você chegou aqui pensando que você é um Zé Ninguém.
amigo do coisa nenhuma, mas eu quero te dizer que Deus te escolheu nessa noite. Talvez você está pensando assim, Fábio, mas você não sabe a vida que eu levava até ontem. Você não sabe o que eu fazia até ontem, mas eu quero te dizer que a partir de hoje Deus tem coisa nova para a tua vida. Talvez ontem você estava pecando, talvez ontem você estava fazendo 1 milhão de coisas erradas, mas hoje Deus te escolhe para que você seja um pescador de homens lá fora. Hoje Deus te escolhe para que você leve uma vida diferente daqui para frente, porque Ele te escolheu e Ele tem uma grande obra para realizar na tua vida. Meu irmão, eu não sei para que Ele te escolheu, mas o que eu tenho certeza é que aquele Deus que te prometeu, aquele que te viu aonde você estava, no escuro, passando dificuldade, que trouxe você para esse reino, para a luz, para a maravilhosa graça do Senhor, Ele tem uma obra especial para você. Talvez você esteja pensando que você está aqui somente pelo convite de alguém, mas o Senhor te convidou nessa noite para que você seja uma potência nas mãos dele. O Senhor te chamou para que você seja uma potência nas mãos dele. Pare de se conformar com o que o mundo dita para você como regra, porque Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa nova para você nessa noite. Quando eu olhava para isso, o Senhor me lembrou sobre o alto índice de suicídios hoje em dia que nós vemos. E eu começava a orar por essa situação e falava, Senhor, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos nos conformar. Sabe por quê, meu irmão? Do teu lado, às vezes, tem alguém que precisa de você. E às vezes as nossas ocupações do dia a dia, trabalho, faculdade, essas coisas todas acabam fazendo nos esquecer quem está do nosso lado. Às vezes tem alguém que precisa de uma palavra, tem alguém que precisa de um versículo, mas nós estamos muito ocupados com os nossos problemas, meu irmão. É tempo de nós sermos canal de Deus para abençoar a vida de alguém. É tempo de nós sermos canal de Deus para ser usados, para alcançar a vida de alguém, meu irmão. Talvez alguém do teu lado precisa de uma palavra. Às vezes a pessoa está apenas esperando um sorriso teu para que a vida dela mude, para que ela ache graça no teu olhar, para que ela ache graça no teu sorriso e a sua vida seja alcançada. Deus conta com você, meu irmão. Deus poderia ter colocado todos os anjos dele para fazer essa obra, mas Deus escolheu você. Deus escolheu você. Quando eu olhava para isso, Deus me levou a um versículo e eu já queria te convidar a se colocar de pé. E aí eu falava para o Senhor, Senhor, mas muitas vezes nós pensamos que aqui não é o nosso lugar. Muitas vezes nós pensamos assim, mas se eu estivesse em tal lugar, seria melhor. Se eu tivesse ido para tal lugar, seria melhor. Não era para eu estar aqui. E aí você pensa, mas pastor, quem tinha que estar aqui hoje era fulano de tal. Não, era você mesmo. E o fulano de tal vai estar aqui quando você deixar ser usado por Deus para trazer ele para cá. Porque Deus escolheu você. E aí o Senhor me lembrava um versículo que se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta das nações. Sabe o que eu quero dizer para você?
Talvez você chegou aqui hoje, mas Deus já tinha te visto desde que tu estava no ventre da tua mãe. Você já era escolhido por Deus para estar nesse lugar aqui hoje. Você já tinha sido escolhido por Deus para estar aqui hoje. Ei, meu irmão, saia do natural e entre no sobrenatural. Sabe por quê? Porque o Senhor te escolheu. Não há outro lugar em que você esteja que não seja melhor do que estar aqui na presença do Senhor, porque aqui é o lugar que Ele te escolheu para estar. Aqui é o lugar que Ele te escolheu para frutificar, meu irmão. O Senhor te escolheu, não tem outro lugar. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Eu quero te liberar uma palavra nessa noite, porque, como diz aquele louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Sabe o que eu quero te dizer? Ainda que você tente caminhar lá no mundo, ainda que você tente andar lá fora, sempre que você tentar caminhar lá fora, o inimigo vai ter um barco para que você caminhe, mas todo jugo vai estar nesse lugar, meu irmão. Sabe o que eu quero te dizer? Não saia daqui, não saia daqui, porque Deus tem uma grande obra para você. Você pode pensar nessa noite, o inimigo pode ter falado, pode ter usado situações para te cansar, para te paralisar. E aí você fala: Fábio, mas esse versículo que você disse é do Antigo Testamento. Então eu libero uma palavra sobre a tua vida, porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mais uma vez o Senhor está falando que Ele te escolheu. Não há outro lugar para que você esteja na graça, esteja na unção do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus.